Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre posicionamento cirúrgico, posições cirúrgicas, uma atividade de extrema importância em sala de cirurgia, né? Que ela começa desde o pré-operatório imediato e segue durante o transoperatório inteiro, podendo haver algumas modificações até o pós-operatório imediato, quando nós retiramos o paciente daquele posicionamento, que nós vamos ver que requerem técnicas que são tão importantes quanto colocar o paciente naquela posição, tá? Então vamos lá. Deixa eu diminuir um pouco a minha imagem, colocar aqui no cantinho. Então vamos lá. Cirurgia é realizada em todas as partes da anatomia humana, como nós já sabemos, obviamente, né? Então, o procedimento ele deve ser garantido com precisão e bons resultados a partir de técnicas, não é? Padronização de ações, de movimentos, material estéreo, né? Técnicas assépticas, técnicas de procedimento e técnicas assépticas. Técnica anestésica, de instrumentação, trabalho em equipe, não é? E aí temos o trabalho dos profissionais de enfermagem também, como o trabalho do enfermeiro, do circulante e do instrumentador. Então, a posição cirúrgica, ela serve para que a gente possa deixar o paciente da forma mais confortável e deixe o sítio cirúrgico da forma melhor exposta possível, para que a equipe de cirurgiões, anestesiologista e da enfermagem possam trabalhar com a viabilidade maior e com maior segurança ao paciente. Vocês vão ver, portanto, que posicionamento cirúrgico não é só colocar o paciente numa posição adequada para um tipo de cirurgia. Perpassa por muito mais coisas, por muito mais finalidades e efeitos positivos para o paciente, tá? Então vamos lá. A definição básica é: posição cirúrgica é aquela em que é colocado o paciente após anestesiado para submeter a um procedimento cirúrgico. A área operatória deve estar adequadamente exposta para facilitar o procedimento. Então, como eu estava dizendo, vocês vão ver a partir de agora, a partir dessa aula, vocês vão ter a concepção de que o procedimento cirúrgico, ele depende de várias técnicas, óbvio, e o posicionamento é uma delas. E este posicionamento cirúrgico não é apenas uma mera posição que nós colocamos o paciente para fazer a cirurgia, tá? Vamos lá. O posicionamento, ele deve oferecer boa exposição do local da cirurgia, óbvio, para que eu possa trabalhar naquela área, diminuindo ao máximo o risco de contaminação, né? E aumentando a visualização da área por parte dos cirurgiões. Fácil acesso, para que eu facilite o acesso ao sítio cirúrgico, ou seja, ele deve viabilizar uma posição onde o local que eu vá operar, ele além de exposto, ele seja mais fácil para que a equipe possa agir nele, não é? Isso aí diminui muito o risco de contaminação, facilita muito o processo operatório, diminuindo o seu tempo. E a gente sabe que em cirurgia tempo é ouro. Então, quanto mais a gente consegue viabilizar, otimizar o tempo dessa cirurgia para menos, a gente diminui mais a exposição do paciente a qualquer risco, tanto risco anestésico quanto operatório, de cavidade aberta, tá? Então, manter o alinhamento corporal, tanto que antes da equipe começar a fazer a posição em um paciente, ela deve deixar o paciente primeiro alinhado para poder começar a fazer o posicionamento desejado, tá? Partindo da posição zero, de uma posição perfeita, de uma posição alinhada. E aí assim a gente imobiliza o paciente, não é deitou, começou a mexer nele, tá? Manter as funções circulatórias e respiratórias. Então tem uma série de cuidados aí. Por quê, professora? Gente, além de tudo isso que eu já falei sobre os efeitos, o que a gente precisa para um posicionamento,
a gente tem que ter cuidado com algumas coisas. O acesso venoso, central ou periférico, cuidado para não desconectar. Se o paciente estiver entubado, cuidado com o tubo, pelo amor de Deus, nunca faça um posicionamento sozinho, né? Necessita de pelo menos 3 profissionais, porque nós precisamos ter cuidado com muitos itens do paciente. Tanto com a questão ergonômica, com a questão da fisiologia, da anatomia do paciente, quanto dos itens que nós colocamos ele no pré-operatório, né? Que são indispensáveis à cirurgia, como os monitores, os eletrodos do cardioscópio, o oxímetro de pulso, o acesso venoso periférico, o tubo, se ele estiver entubado, ou um catéter, uma máscara, seja o que for. Então, tenhamos todo cuidado nessa movimentação do paciente, tá? Então, como eu já falei, ter cuidado no acesso para administração de soluções, ver onde é que está a venóclise, ver onde é que está esse acesso venoso, não comprometer estruturas vasculares, ter cuidado realmente como é que está, se membros superiores, inferiores estão bem posicionados, sem prender a circulação, tá? Manter a integridade da pele, muito cuidado com a questão do posicionamento da placa de bisturi elétrico, por exemplo, deixar sempre ela em contato com a pele íntegra do paciente, não esquecer isso, ter cuidado com mínimas componentes que a gente tem, como aquela proteção do equipo de soro, do gel, às vezes como eles são transparentes, ter cuidado para quando a gente for desprezar, não cair e ficar na mesa de cirurgia, porque aquilo ali, debaixo da nossa pele por muito tempo, causa lesões, né? E vai poder causar lesões no paciente. Muito cuidado com isso. E promover, obviamente, o máximo de conforto e segurança ao paciente, tá? Então, deixar o paciente estável para que não haja risco de quedas, tá? De quem é a responsabilidade desse posicionamento? É da circulante de sala? É da enfermeira? É só da enfermagem? De forma alguma. A responsabilidade sobre o posicionamento de um paciente, ela é da equipe inteira. Então, cirurgiões, anestesiologista, circulante de sala, enfermeiro, o instrumentador, não, porque no momento que a gente está organizando, ele está abrindo material, organizando o material para iniciar o procedimento, então não vai poder se contaminar. Mas a equipe inteira, todos os outros componentes, podem e devem auxiliar nessa atividade. Então, vamos lá. Quanto à anatomia, quais são os cuidados que eu devo ter para com esse posicionamento, né? Atentar para as alterações de quais sistemas? Todos. Mas o que em cada sistema? No sistema músculo-esquelético, por exemplo, ter cuidado com a alteração dos receptores da dor e da pressão pela anestesia, não é? Então, ter cuidado em de vez em quando movimentar aquilo ali, aquele membro, para que não fique tanto tempo naquela mesma posição. Ter cuidado com o conforto e realmente o alinhamento desse membro, para não trazer maiores complicações de movimento desse paciente. Propiciar alinhamento fisiológico, cuidado com as proeminências ósseas. O que é isso, professora? As proeminências ósseas são áreas em que o osso ele vai causar uma superfície de contato maior e pode chegar a trazer lesões para o paciente, porque nós vimos na física e no ensino médio, né, que a área ela é inversamente proporcional à pressão. Então, quanto menor a área, olha, o ossinho da gente, maior a pressão que ele vai exercer onde ele estiver agindo, onde a força estiver agindo, né? Então, se você deixar um paciente muito tempo com uma proeminência óssea encostada na mesa de cirurgia ou no leito dele, em casos de UTI, internamento, ali vai ser mais fácil de desenvolver uma úlcera, por exemplo, tá? Então, tenham muito cuidado com isso. Quanto ao sistema nervoso, cuidado com a depressão no sistema nervoso central, que pode tornar a comunicação do corpo e o sistema de comando total ou parcialmente ineficaz, caso essa posição seja inadequada. Atentar para pacientes com estados cardíacos ruins, né? Faltou aí o plural, hipovolemia, pouco volume no sangue, no organismo, e arteriosclerose ou obesidade. Pacientes obesos a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas obviamente que existem técnicas de movimentação
que facilitam bastante para a equipe e garantem muito mais segurança a esse paciente, tá? Então, a prática é aliada à teoria que a gente tem em sala, mas a prática, o dia a dia, vocês vão aprendendo essa questão dessas técnicas de movimentar o paciente através de traçados, como se vira um paciente de forma que você coloque o mínimo de força possível, que ele faça uma melhor movimentação e traga menos riscos para esse paciente, tá? Sistema cardiovascular, cuidado com os riscos de hipotensão, dependendo do tipo de posicionamento, isso pode aumentar ou diminuir, né, o efeito anestésico, e deficiência dos mecanismos compensatórios cardiovasculares normais. Então, assim, há posições que, inclusive, elas auxiliam no aumento da pressão arterial e outras que auxiliam na diminuição. Vamos falar sobre cada uma. Sistema respiratório, movimento do diafragma alterado por vísceras abdominais, por exemplo, em algumas posições como a prona, né, que é a posição ventral. Então, realmente precisa se ver os riscos e benefícios de cada posição para ver qual que aquele paciente realmente precisa, né? E a partir daí, quanto tempo esse paciente precisa ficar nessa posição, não é? Pacientes obesos com insuficiência respiratória, cuidado, né? Tentar manter mais a posição supina, mas depende do tipo de cirurgia. Então, para que eu faça um posicionamento adequado, show de bola da vida, eu preciso de mesa cirúrgica adequada. Então, as mesas cirúrgicas hoje em dia, elas são ótimas para fazer posicionamento. Antigamente elas eram bem mais pesadas, eram todas manuais, todas analógicas, hoje elas são digitais, são automáticas, eu posso mexer em qualquer coisa com um controle, um simples movimento. O sistema hidráulico das mesas, ele está mais desenvolvido, então eu consigo movimentar uma mesa com muito mais facilidade e exercendo menos força física, não é? Então, vocês veem aí que uma mesa cirúrgica, que eu sempre falo nas aulas, cuidado, isso não é uma cama, jamais, isso não é um leito, isso é uma mesa. Esse dispositivo, esse material móvel que a gente encontra numa sala de cirurgia, uma estrutura móvel, se chama mesa cirúrgica, não é cama, tá? Não é maca. Então, elas são adaptadas para as exigências da cirurgia. Eu posso movimentar, eu posso retirar cada parte aí dessa mesa, colocar, mudar, para que isso adapte melhor ao tipo de procedimento que eu quero fazer, né? Então, ela pode fazer variadíssimas funções, deve-se ter uma manutenção periódica perfeita para que não haja problemas com ela durante a cirurgia, não é? Então, apesar da gente ter todo o controle automático no controlezinho, vocês devem, a equipe de enfermagem, os anestesiologistas, sempre saber como é que eu movimento essa mesa de forma manual, né, nas manivelas, porque elas têm os dois sistemas caso um dos dois falhe. Então, sempre tem uma curiosidade em mexer nas mesas cirúrgicas, porque de repente, se falha a parte elétrica, vocês vão conseguir movimentar a mesa mesmo sem esse componente, tá? Então, fiquem bem familiarizados com o uso. São divididas em 3 ou mais seções. Vocês estão vendo aí 4 seções na horizontal, mas temos também as braçadeiras, as perneiras e temos muito mais componentes que a gente pode anexar ou retirar, tá? O colchão e o suporte de braço são cobertos com borracha condutora para conforto e fácil limpeza. Temos mesas aí que elas são radioopacas, que elas agem para que a gente consiga fazer raio-x do paciente com maior facilidade, né? Para que elas não tenham interferência, na verdade. Radiopacas, elas não tenham interferência com a radiologia, o raio-x, para se fazer imagens do paciente, tá? Controle e acessórios podem ser usados, como eu falei, pode ser manual ou elétrica. Acessórios adicionais, nós podemos utilizar coxins, almofadas, travesseiros. Eu vou já mostrar alguns exemplos, tá? Então, tá aqui, auxiliares no posicionamento cirúrgico. Gente, só lembrando, nesse slide anterior, radioopacas não, tá? Radiotransparentes. Eu preciso que a mesa seja radiotransparente, para que quando eu vá fazer uma imagem, a radiologia, quando eu insira aí o raio-x, ou quando eu use aqueles aparelhos de imagem em sala, eu possa ver a imagem com facilidade e a parte de metal ela não interfira, tá?
na imagem do paciente que eu quero, tá bom? Então, os auxiliares no posicionamento, nós podemos ter travesseiros, colchões, colchonetes, podemos pegar um lençol e improvisar para que eu possa colocar embaixo daquele paciente e ajudar a auxiliar naquela posição. Rodilhas, almofadas, coxins de espuma, borracha, feitos de gel ou outros fluidos, né? Então, eu quero mostrar aqui para vocês, nas imagens, vocês estão vendo materiais que se chamam coxins, tá? Os coxins, eles são muito necessários em sala de cirurgia. Eles podem ser de espuma, coberto com um material que dê para fazer desinfecção, tá? Esses exemplos que vocês veem nas figuras, eles são de silicone, maravilhosos, porque os de silicone e esses azulzinhos à base de gel, eles são muito bons para fazer a lavagem deles, para fazer a desinfecção, porque os de espuma ou de borracha, eles têm costuras que a água ou as outras soluções podem entrar e danificar o material, né? E esses aí não, eles são maravilhosos porque não tem problema nenhum na hora de fazer a higienização. E esse de baixo aqui é uma rodilha. Muito, 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 muito necessária para a gente posicionar a cabeça do paciente. Vocês podem ver aí nessa imagem da direita, na cabeceira, o paciente está com a rodilha, tá vendo? Embaixo da cabeça dele. Por que eu trouxe essa imagem específica da rodilha? Porque a rodilha em centros cirúrgicos que não se tem condições de ter uma rodilha dessa chique aí, de silicone, de material de gel, a gente improvisa, tá? A gente pega umas compressas ou um tecido, faz um círculo e rodeia ela, faz todo um revestimento com crepom, faixa de crepom. E aí a gente prende bem, fica ela bem firmezinha. A gente faz ela de vários tamanhos, para pediatria, para adulto, maior, para que a gente possa usar nos procedimentos. Lembrando que sujou, não pode mais reutilizar, não é? Então, elas são boas porque quando a gente não tem condições, porque é muito caro ainda esse material, ele é bem caro, apesar de fazer a diferença em um centro cirúrgico. A longo prazo, ele traz bem mais benefícios do que o preço dele inicialmente, mas aí a gente pode fazer dentro do centro cirúrgico, improvisar, né, de forma que isso tenha sucesso. Então, vamos lá. Algumas posições cirúrgicas. Temos aí o decúbito dorsal, que é a mais conhecida, né? Ela aborda crânio, tórax, peritoneal, 4 extremidades de períneo. Então, cirurgias que eu possa fazer nessas partes do corpo, tá? Pontos de pressão, ou seja, os pontos que eu vou ter mais pressão na mesa cirúrgica, que eu tenho que ter cuidado para não ter lesões. Occipito, essa parte atrás da cabeça, escápula, crânio, sacro, cóccix e calcâneos, como vocês veem aí, né? As partes que estão em mais contato, fazendo mais pressão na mesa. Decúbito ventral. Pronto, então vamos só voltar antes de seguir. Só temos essa imagem, então é uma posição que todos nós conhecemos, é a posição mais tranquila, a posição em que os pacientes geralmente ficam durante a maioria das cirurgias gerais, não é? Herniografias, apendicectomias, então a grande maioria das cirurgias ela é feita nessa posição, com a diferença de que os membros superiores nós colocamos nos suportes para braços nessa posição aqui, abertos, para que eu possa facilitar o acesso da equipe cirúrgica dos lados e para que o paciente não se mova a ponto de contaminar o sítio cirúrgico ou bater no procedimento. Então, nós colocamos os braços apoiados nas braçadeiras e fazemos a imobilização para que quando o paciente ficar sedado ou relaxar, não possa movimentar ou bater o braço, tá? Decúbito ventral ou prona. Gente, a prona, ela vem sendo muito discutida ultimamente, porque agora temos esta pandemia, não é? A Covid-19, e nós tivemos muitas divulgações acerca da utilização da posição prona para pacientes intubados. Vamos já falar sobre ela, sobre esse caso. Mas o decúbito ventral, na verdade, ela é praticamente o contrário do decúbito dorsal, não é? No dorsal, eu estou com o paciente com a barriga, com o abdômen para cima, e a ventral para baixo. Então, eu faço cirurgias que abordem coluna cervical, dorso, área retal e extremidades inferiores. Áreas de pressão nessa cirurgia, nessa posição. Proeminência da face, o queixo, né? Orelhas, o paciente ficar com o rosto virado.
patela, né, os joelhos e os dedos, que são realmente as partes que vão ficar mais em contato com a mesa cirúrgica. Não pressionar mamas femininas e cuidado também com as genitálias masculinas, principalmente se o paciente for obeso. Cuidado com essa pressão e com a massa do paciente fazendo força em cima dessas estruturas. E também cuidado bastante com as sondas vesicais, gente, porque se um paciente está numa posição ventral ou prona, tenham muito cuidado para que a sonda ela não obstrua por alguma estrutura ser colocada em cima dela, tá? Além de acesso venoso, óbvio, sonda endotraqueal, cuidado com a sonda vesical, tá? Então, exemplos para cirurgias de coluna, ânus, reto, hemorroidectomia, que também fazemos na posição clássica, nós vamos já conhecer, e hérnia de disco, que também fazemos em outras posições. Então, nas questões que envolvem a Covid-19, vamos lá. De acordo com a Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em UTI, não é? É a SOBRAFIR, até 67% dos pacientes de Covid-19 internados em unidades de terapia intensiva desenvolvem a síndrome do desconforto respiratório agudo, que é a SDRA. Nós sabemos que os alvéolos, eles ficam na Covid-19, uma das características é esse acúmulo de líquidos, né? Que o paciente realmente tem aquela sensação, alguns são assintomáticos e outros têm aquela sensação grande de desconforto respiratório, de afogamento pelo excesso realmente de líquidos, né? No pulmão, nos alvéolos, fica realmente encharcado. Né? E isso contribui bastante para esse desconforto, óbvio, para todos os outros níveis de gravidade com relação à respiração. Mas aí, a posição prona, ela vai distribuir de maneira mais uniforme o estresse e a tensão pulmonar, o que melhora a relação ventilação-profusão e ajuda no bom funcionamento do órgão. O resultado é a redução da duração da ventilação artificial e da taxa de mortalidade. Então, eu posso deixar o paciente menos tempo entubado, porque vai otimizar essa pressão nos alvéolos, tá? Tá aí um exemplo, vocês veem aí na gravura, a identidade do paciente preservada, lembrando que um braço ele deve ser um membro superior voltado para cima e outro para baixo, para que eu possa ter mais cuidado com essa questão anatômica, fisiológica do paciente. Cuidado com as mudanças nesse decúbito, cuidado com as proeminências ósseas, tá? Então, no protocolo de manejo clínico da Covid-19, que foi lançado e divulgado pelo Ministério da Saúde, e vocês podem acessá-lo facilmente na internet, né? Aconselho equipes médicas a adotar a estratégia em pacientes adultos, né? Com a SDRA, graves, por 16 horas ao dia, pelo menos, né? Então, essa é a manutenção dessa posição. Óbvio, dependendo do caso do paciente, da idade, do peso e vários outros itens, né? Cuidados especiais. Tenham cuidado com a extubação não programada do paciente. O paciente está nesse decúbito aí, há o risco dele se extubar, de prender o tubo, obstrução no tubo causado por dobras, né? Muito cuidado, até porque o tubo ele é bem duro, é difícil dobrar, mas se o paciente ficar fazendo pressão em cima ou algum item da cama fizer pressão, pode dificultar bastante nessa ventilação. Hemoptise, né? Sangramentos no tubo, queda na saturação, parada cardiorrespiratória, queda na frequência cardíaca e queda na PA. Podem ser geradas por esse posicionamento sendo feito inadequado e sem monitorização, sem cuidados necessários, tá? Óbvio, isso aí são manejos realizados na UTI, não em centro cirúrgico, mas eu precisei falar tanto para que vocês memorizem melhor o decúbito ventral, que também pode ser chamado de prona, quanto porque quando a gente fala a partir de hoje, quando a gente fala em prona, em ventral, as pessoas lembram do tratamento para COVID, né? Então tá aí mais um exemplo para cirurgia, dependendo. Esse posicionamento ele é muito realizado para hérnia de disco, por exemplo, tá? Então, posição de Trendelenburg, ela é muito feita em cirurgias, principalmente de colecistectomia,
E aí os cirurgiões é que fala, faz um trem. Aí você fica, meu Deus, que faz trem? Como assim um trem? Vou fazer um trem aonde, cara? O trem é uma abreviatura, óbvio, da palavra Trendelenburg, que é o nome dessa posição, onde é uma variação do dorsal, só que o dorsal o paciente fica totalmente 180 graus, só que nessa parte superior do dorso, ela é abaixada e os pés são elevados. Então, a cabeça do paciente ela fica mais baixa do que os pés, tá? Então, órgãos pélvicos e abdômen inferior ficam melhores de se trabalhar nessa posição, como, por exemplo, como eu citei, a colecistectomia. Em alguns momentos dessa cirurgia, a gente faz essa posição quando a vesícula ela vai ser acessada. É bom porque os órgãos pélvicos e abdômen inferior, os órgãos mais superiores, eles descem e eu posso visualizar melhor esses órgãos que eu acabei de citar, assim como a própria vesícula. Manter essa posição só o tempo necessário. Por quê, professora? Primeiro que não me interessa manter o paciente numa posição dessa cirurgia inteira, né? Porque justamente eu mexo em alguns órgãos do paciente. E também porque ela pode causar, depois com o tempo, dificuldades no próprio manejo do paciente, alterações nos sinais vitais, né? E não é necessária que ela fique por tanto tempo, porque quando eu vou finalizar a cirurgia, eu preciso que ele esteja em posição dorsal para facilitar a sutura e outros procedimentos, né? Ela também provoca uma oxigenação melhor no córtex cerebral e no gânglio basal, né? Que faz, quando a PA, a pressão arterial, ela diminui repentinamente, o paciente começa a diminuir, a PA em sala diminuir, quando a gente faz um Trendelenburg, essa PA começa a se estabilizar melhor, tá? Ajuda bastante, porque ela aumenta o fluxo sanguíneo arterial para o cérebro, certo? Então vamos lá. Trendelenburg reversa justamente o contrário, né? A cabeça fica mais alta do que o restante do corpo. Muito realizada em cirurgias de tireoide e paratireoide, para ficar melhor de acessar essa área, essa região. Litotômica, que é a conhecida posição ginecológica, né? Acesso pélvico e genitais. Um tempo maior que 2 horas, usar bandagens ou meias antiembólicas para proteger de TVP, né? Tem trombose venosa periférica, não deixar o paciente muito tempo nessa posição, porque pode gerar lesões anatômicas. Levantar as pernas simultaneamente para evitar tensão posterior. Então não é bota uma perna depois outra não. Pega o colega, tenta colocar as duas ao mesmo tempo. E do mesmo jeito, quando se retirar a posição desse paciente, baixa as duas ao mesmo tempo, tá? Deslocar através do pinçamento da planta do pé, né? Pegar através da planta do pé. Nervo peroneal, lateral do joelho e cuidado com queda planta. Cuidado, muito cuidado quando for mexer nesse paciente, tanto para colocar quanto para retirar, para não ter lesões, né? Lesões em nervos e em músculos, porque essa posição ela é desconfortável caso ela seja feita por muito tempo, né? Então tudo isso eu já falei, cuidado com nervos, cuidado com músculo, evitar braços ao longo do corpo, colocar essa posição, a moça está com os braços, mas é só para dar um exemplo, mas o paciente, como eu falei, fica com os braços apoiados nas braçadeiras, tá? Cirurgias de perineoplastia, algumas hemorroidectomias, esterectomias vaginais. A Fowler, também muito conhecida, né? Essa posição que o paciente fica com a cabeceira um pouco mais elevada, tá? Aumenta o peso sobre as nádegas e região menor do dorso, as áreas de pressão, escápula, calcâneo e o isquio, né, que é a tuberosidade esquiática. Cirurgias cranianas ventriculares para craniotomias de face posterior, cirurgias de mamoplastia, algumas cirurgias de prótese, algumas de mamoplastia, para se colocar drenos de tórax. Então, tem risco para comprometimento circulatório significativo, como todas as outras posições, se for feita de forma inadequada ou se o paciente passar muito tempo nessa posição, né? Canivete ou CRASC é uma posição muito utilizada para hemorroidectomias, que facilita muito a exposição da área que eu vou trabalhar, né? Então, o paciente fica em decúbito ventral, com as coxas e pernas para fora da mesa, tórax sobre a mesa, a qual está levemente inclinada em sentido oposto das pernas e os braços apoiados em talas.
né? Cuidado para as alterações circulatórias, como eu falei, cuidado com comprometimento respiratório. Então, essa posição, quer queira, quer não, é uma variação da ventral. Então, pode haver todos aqueles riscos que eu falei na prona, lembra que é na posição ventral. E posições laterais, como o próprio nome fala, para cirurgias em que eu precise acessar áreas laterais do corpo do paciente. Né? Então, ele fica lateralmente, tanto esquerdo quanto direito, com a perna que está do lado de cima flexionada para facilitar e para deixá-lo mais confortável, afastada e apoiada na superfície de repouso. Manter o alinhamento da coluna cervical e vértebras e proteger proeminências do joelho, quadril, faces e pele. Muito utilizado em cirurgias de rins, cirurgias renais, né, que eu vou acessar um dos rins, então eu vou deixar o paciente lateralizado. A posição ortopédica, que eu vou precisar de vários outros componentes da mesa cirúrgica. Aí tá aquela questão que eu mostrei para vocês, ó. Eu posso acoplar várias estruturas à minha mesa cirúrgica para fazer essas mesas ortopédicas, para cirurgias de quadris, cirurgias de fêmur grandes, que vai precisar bastante. Então, é uma posição na mesa ortopédica para fraturas de quadris, fixação femoral fechada. Pode-se anestesiar o paciente antes de transferi-lo para essa mesa ou depois, né, da forma que for mais confortável. Então, cuidados com o posicionamento do paciente no pós. Como se retirar o paciente daquela posição, que é tão importante quanto se colocar, né? Então, temos que ter todos os cuidados. Prestem muita atenção nisso, gente. Como eu falei, é tão importante saber retirar o paciente de uma posição quanto colocar. Então, manipular lentamente, mas com movimentos firmes e seguros, o paciente anestesiado, pois a mudança repentina de posição pode provocar a queda da pressão arterial ou lesões musculares, lesões nervosas. Retirar alternadamente as pernas da perneira, a fim de prevenir o fluxo rápido de sangue da porção superior do corpo para os membros inferiores, o que levará à queda de pressão arterial. Então, para colocar, eu coloco uma depois a outra, tá? Mas para retirar, chama o coleguinha para ajudar. Desculpa, para colocar, eu coloco as duas ao mesmo tempo, mas para retirar, eu preciso primeiro uma, depois a outra, para justamente evitar esse tipo de lesão, tá? Não esqueçam, para colocar as duas ao mesmo tempo e para retirar da posição, primeiro uma perna, depois a outra. Manter a cabeça voltada para o lado com a cânula de Guedel, da boca, sempre que for possível, quando o paciente permanecer em decúbito dorsal. Isso nos casos do pós-operatório imediato, depois que eu tiver estubado o paciente ou sou um paciente de sedação, né? A fim de prevenir aspirações de secreções, né? São as broncoaspirações e outros problemas. Então, tem uma musiquinha aí meio chata. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.